Eita, que esse vídeo nunca foi tão improvisado o cenário como hoje. Jesus. Hashtag Jesus ajuda a gente. Vai na fé. Vai a pé. Vai do jeito que der. Vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Vai seguindo. Vai pensando. Sentindo. Vai amando. Vai sorrindo. Vai cantando. Vai curtindo. Vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto. Vai dar certo. Confiando que o distante fica perto. Walking, alive and kicking. Caminhando e bem vivinho. Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto aqui no meu canal. A Vida em Microcontos, mais um quadro, mês de abril, Walking, Alive and Kicking. Caminhando e bem vivinho. Que alegria de saber que você tá aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal, A Vida em Microcontos. Tem um gato miando de fundo, relevem, tá? Por favor. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, filho! Oi, gente! Vem cá! Vem cá, o meu olhinho todo sujinho, porque eu só choro, gente. Só reclamo. Eu sou muito chatinho. Você vai ficar quietinho pra mamãe gravar? Por favor. Gente, relevem. Não tenho mais cenário pra gravar. Qual é a parte que eu não tenho cenário, vocês não estão entendendo? Eu tive que improvisar umas coisas aqui. Relevem as outras coisas aqui. Gente, ó, foco, não saiam do foco. Vamos falar da palavra de Deus e hoje, como eu disse, é um quadro que acontece uma vez por mês aqui no meu canal e lá no canal da Sabrina Foli. Nós dividimos este quadro e é dividido também em duas partes. Primeira parte, palavra de Deus, o que está no coração de Deus para os nossos corações. E a segunda parte, dicas de bem-estar e saúde. Hoje é a primeira parte, então olha, aperta o cinto aí, porque Papai do Céu tem uma palavra maravilhosa para o meu e para o seu coração também. Ó, aqui na descrição desse vídeo eu já deixei o link da primeira parte do vídeo da Sabrina, tá? Então, ó, assim que acabar aqui, quando acabar aqui, tá? Você clica e assiste e tenho certeza que vai te edificar muito também. Mas já tô aqui, né, Então eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo pra mim. Não é inscrito no canal? Ó, inscreva-se e clica no sininho opções todas, porque sempre temos novidades aqui. E eu tenho um outro canal também, que é o canal Mulher Maravilhosa. Acabando aqui, corre pra lá, já deixa seu like nos vídeos, já inscreva-se no canal, já clica no sininho opções todas, tá dando já um nó na cabeça. Tudo que você fez aqui, faz lá também, porque se eu não tô aqui, gente, certamente eu estou lá. E agora, bora pra palavra de Deus. Eu quero falar sobre algo chamado tempo. Quando Deus me deu essa palavra, eu estava tomando banho. Olha só, acontece com você também? Deus já me chegou a me dar a palavra, eu tirando o carro do estacionamento, dentro do mercado, no banho, lavando louça. É assim, só guardar o contato com o papai a hora que ele quiser, né, gente? Mas essa palavra foi assim, Deus gerou no meu coração sobre tempo.
E o que seria o tempo? O tempo mesmo, sabe? Da gente ver as horas. Esse tempo seria a duração dos fatos? É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, as semanas, os séculos, etc, etc, etc. Tempo. E a palavra tempo, gente, ela tem vários significados dependendo do contexto, da mensagem, né, da frase. E para a física, o que seria o tempo? Bom, o tempo, para a física, está relacionada às mudanças da natureza, por exemplo, ou também com o movimento. Então a física diz que tempo é a medida do movimento segundo o antes e o depois. Ou seja, sem movimento não há tempo. Então, só pra gente ter uma ideia mais ou menos do que é tempo, né, gente? E aí, tomando banho, Papai do Céu ministra no meu coração, eu comecei a pensar, assim, veio na minha mente, no meu coração, nós estamos numa dimensão em que nos prende, né, no tempo. Estamos presos no tempo. Nós temos tempo de validade aqui, nessa dimensão em que nós estamos. Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo de vida, para estar aqui nessa dimensão, mas que nós estamos presos, nós estamos. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para todas as coisas, diz a palavra de Deus. Nós estamos presos neste tempo. E Deus? Será que Deus? Também há tempo para Deus? Deus é eterno, né, gente? A dimensão em que Deus está, não há tempo. O tempo se prostra aos pés deste Deus. Aleluia. Deus é eterno. Não existe horas para Deus. É por isso que a palavra de Deus fala que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para o Senhor pode ser 1000 anos. 1000 anos pode ser um dia. Para nós sofremos esse peso do tempo, mas Deus não. Não há tempo para Deus. Não há horas. Não tem relógio para Deus lá. O tempo não passa para Deus como passa para nós. O tempo nem passa para Deus. A gente pode ver aqui, ó, em 1 Reis 8:27. Pega a sua Bíblia, vamos ler junto. Diz assim, ó: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então Deus, ele está numa outra dimensão. Ele não, essa dimensão que nós estamos não pode conter Deus. E a Bíblia ainda fala que o céu dos céus ainda não contém Deus. De tão glorioso, grandioso Ele é. Infinito, eterno Ele é, né? Então, o nosso Deus, Ele está numa dimensão diferente da nossa. Mas Rosa, por que você está falando tanto em dimensão, em tempo? Você vai entender. Na verdade, essa palavra é muito pontual. Eu só não sei para quem que é, porque eu não conheço você que está me assistindo. Mas eu sei que Papai do Céu, Ele vai soprar essa mensagem para onde ele tem que chegar, para lugares que eu nem imagino, mas o Espírito Santo, ele tem o endereço certo, os endereços certos para levar essa palavra de hoje. É uma palavra pontual, tem endereço, tem CPF, tem RG, vai chegar até você, eu tenho certeza. Essa palavra tem endereço certo. O tempo de Deus não é o nosso. E a palavra diz, em Isaías 55, 6, 13 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo para buscá-lo. Invocai-o enquanto está perto, enquanto há tempo para invocá-lo, enquanto há tempo para ele estar perto. Só se pode achar porque ainda dá tempo de achar, né? E só está perto porque ainda dá tempo de alcançar o que está perto, que é o Senhor. Glória a Deus. Mas esse tempo, como eu disse, há tempo para tudo. E Deus está falando agora, é tempo de me buscar. É tempo de invocar o meu nome. Porque esse tempo vai acabar. Eu não sei qual tempo que você está vivendo, querido. Qual é o tempo que você está vivendo? Tempo de sorrir ou tempo de chorar? Tempo de quê? Qual é o tempo que você está vivendo? Eu não sei. E também não sei quanto tempo você está vivendo este tempo que você está vivendo. Você está entendendo?
essa palavra? Deus está falando que Ele tem visto quanto tempo você está vivendo esse tempo. Ah, gente, a gente sabe que há tempo de estar no vale, há tempo de estar nos montes, há tempo de estar na bonança, mas há tempo também de estar em momentos difíceis, em momentos assim de conta-gota de Deus cuidando mesmo. Só você e Deus no deserto. E nós sabemos que às vezes Deus nos coloca neste tempo, ou vale, ou monte, por um período de tempo. Então eu não sei qual período de tempo você está neste tempo em que você está vivendo, mas Deus sabe que foi Ele que permitiu que você vivesse esse período de tempo para viver este tempo da tua vida. E eu quero que você medite um pouquinho mais, que nós já estamos fazendo isso, né? Na palavra, sobre um jovem que Deus permitiu, que Deus mudou o tempo dele por um período de tempo. Como muitos aqui na Bíblia, mas Deus me trouxe este jovem, José do Egito. Vamos abrir? A gente conhece a palavra, né? A gente conhece. Se você não conhece, é só você depois, ou se você quiser já abrir na sua Bíblia, se eu não me engano está em Gênesis 37, que quando começa a falar sobre José. Se você não lembra da palavra ou nunca leu, depois você dá uma lida, né? Porque o legal é você ler todo o contexto, não só um versículo, né, gente? Que aí começa, né, quando Deus dá um sonho para José, então você vai entender. Então tá em Gênesis 37, depois você lê, tá? Mas basicamente, Deus deu um sonho para José. E tanto que está no versículo 5, que fala: certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Deus deu um sonho para José, Deus falou com José. Foi uma revelação, foi algo relacionado ao propósito de Deus para José nessa terra. E, inclusive, José, quantas vezes, né, gente, Deus fala com a gente, Deus usa vaso, Deus usa nós mesmos em sonho, em revelação, em visão, ou os três. E Deus faz uma promessa pra gente. Eu tenho certeza que você que tá me assistindo tem promessas de Deus. Eu tenho certeza. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Foi Deus que te atraiu para esse vídeo, para que Ele viesse falar com você. Abra teu coração. Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Faz prova de Deus. Fala com Ele. Depois Ele vai confirmar muitas e muitas e muitas vezes que Ele já fez isso. Vai fazer de novo. Porque Deus não é Deus de confusão, querido. E você conhece a voz do teu Deus, viu? E Deus está falando: olha, fala isso. Eu tô tomando banho, gente. Não, você não entende. Eu saí do banho desesperada, me arrumando, me enfiando nas roupas. E Deus, pega um lápis, pega um papel. E eu sentei e comecei a orar a Deus e escrever, né, as palavras-chave que Ele queria para poder estar aqui hoje falando com você. E o céu desceu, lógico, né? Onde eu estava, que era no meu quarto. Porque Deus tem pressa para realizar as promessas dele. E quantas vezes, né? Ele faz promessas para mim e para você. Quanto tempo Deus fez uma promessa para você, querido? Tá esperando no Senhor? Seja qual for a promessa que Ele fez na sua vida, continue esperando, porque Deus não deve nada para ninguém. Ele vai cumprir. Mas José falou o que ele sonhou. Falou para os irmãos, e a Bíblia fala que os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Já odiava ele, mas por causa disso, começaram a odiar ainda mais José. E José falou sobre o sonho que ele teve, né? A gente conhece a palavra, que todos eles se curvariam diante dele, né? Feixes de trigo, não é mesmo? Que se levantaram, ficaram de pé, ficaram ao redor do feixe de José, só que eles sim curvaram diante de José. A gente conhece o que aconteceu, né? E aí até o pai, né? Depois ele teve um outro sonho, o mesmo significado, só mudou a simbologia, que dessa vez foi sol, estrelas, a lua, e ele foi contar pro pai também. E o pai: que sonho é esse, menino? Pra que eu, tua mãe e teus irmãos, a gente vai se curvar diante de você? Os irmãos envenenados de ciúmes contra ele. E quantas das vezes, né, Deus faz uma promessa pra gente e a gente o quê? Abre a bocona, como fez José. Fala pra meio mundo. Eu conheci uma rosa assim.
Hoje ela não existe mais, graças a Deus. Mas talvez, eu tô falando aqui pra você, a palavra não volta vazia, né? Certamente alguém precisam ouvir pra mudar o posicionamento. Porque José falou o sonho dele. Ele falou. E ele falou com quem? Com pessoas que ele achava que podia confiar. Ele falou com a família dele. Gente, se a gente não puder confiar na família, a gente confia em quem? Não é? Ele contou pra família. Ninguém acreditou. Uns zombaram, outros passaram a odiar ainda mais. E o que Deus quer nos chamar a atenção com isso? Que há momentos, há tempo na nossa vida que não é pra falar, é pra se calar. Porque, querido, quando nós estamos dentro do processo ou começando a entrar no processo, ninguém vai entender mesmo. Ninguém vai acreditar mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas conseguem enxergar somente o nosso hoje. Esse tempo em que nós estamos vivendo. Entendeu? Então eles veem exatamente como você está agora. Hoje. Esse tempo de hoje. Que talvez você está desempregado. Talvez você já está acometido de uma enfermidade há anos. Tem gente que até já decretou e ela vai acabar morrendo com aquela enfermidade. Nossa, tão crente, né? Mas olha, eu acho que Jesus vai levar ela. Tá repreendido em nome de Jesus. Ou então faz tempo, né, que você tá buscando alguém na sua vida sentimental. Você optou em esperar no Senhor, em honrar a Deus. Por amor a Deus, você renunciou, né? Crendo que o Senhor, sim, Ele tem o melhor para você. E as zombarias, né? E o tempo de zombaria? E o tempo da sua juventude indo embora, dando tchau? Foi indo embora? Ô, gente, Deus está falando aqui. Só que o Senhor está falando assim, olha, dentro do processo, ninguém vai te entender mesmo, tá? Inclusive, ninguém vai acreditar nas minhas promessas na sua vida. Mas não tem problema, tá bom? Porque quem tem que acreditar é você. Porque eu fiz a promessa, foi pra você. Aleluia! Glória a Deus. É você que tem que acreditar na promessa de Deus. Não importa se fulano zomba de você, né? Deus prometeu que ia te colocar num cargo que, olha, aqui no Brasil nem deve ter. Aleluia. E onde a pessoa tá, se a pessoa tá num cargo desse, nunca mais anda de ônibus, não é qualquer lugar que ela mora. Muda tudo. Muda tudo. O próprio Deus muda, querido. Porque a pessoa não cabe mais em determinados lugares. Tem pessoas que não cabem mais. Você é outro nível. Deus trabalha com padrões. Deus está falando, eu fiz uma promessa para mudar o padrão da tua vida. Para a glória do meu nome. Porque o meu reino precisa. Eu me agradei do teu coração. E eu estou trabalhando, forjando o teu caráter para que você viva o que eu prometi. Porque o que vai ganhar é o meu reino. Você também vai sair ganhando, porque a bênção de Deus, ela acaba abençoando também todos que estão ao redor. Você e a sua família será abençoada. Você vai ter para abençoar pessoas, que é o que Deus mais ama. Almas, pessoas. Aí você foi lá e abriu a bocona e as pessoas não acreditam, porque ela vê você andando, às vezes com a sola do sapato furada, de ônibus, às vezes você vê onde você mora, a sua casa. Elas não vão acreditar mesmo. E por isso que o Senhor fala, olha, esse tempo que eu trouxe para você viver é um tempo para você, ó, cala sua boca. Não é tempo de falar, é tempo de se calar. Porque se você continuar falando, você vai acabar passando o que José estava passando. Então fica quieto. Quando alguém chegar pra você e começar, sabe, sempre tem um pra especular. E não é nem pra querer saber se você tá bem, tá? Não é, querido. Eu aprendi isso nessa minha vida, de que as pessoas, tem umas que querem saber, não é nem porque você tá bem, porque às vezes elas até aceitam que você esteja bem como elas, mas a maioria das pessoas, elas não suportam a ideia de ver você melhor que elas. Então elas não perguntam pra você pra saber se você tá bem, elas perguntam doidas pra saber se você tá melhor que elas, porque não pode. Melhor que eu, não. No máximo, igual a mim. Então, querido, Deus é que conhece o coração. Mas é meu pai, mas é meu irmão, mas é minha mãe. Mas o Senhor está falando, olha, quem conhece o coração, você ou eu? Se eu tô falando pra você não falar pra ninguém, é pra Senhor, ninguém.
porque eu é que conheço os corações, a intenção dos corações. Fique quieto, mas é meu melhor amigo. Fique quieto. Mas é tão grande essa bênção que eu preciso contar pra alguém. Sabe o que você faz? Conta pra você mesmo. Fecha do teu quarto. Gente, quantas vezes eu fiz isso? Meu Deus! Quantas vezes você tá doida? Eu sou meio doida mesmo, né, gente? A palavra de Deus fala que ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Então tô encaixada aí. Se encaixa aí também, filho. Pra servir a Deus no mundo que a gente vive, isso é ostentação. Isso é ostentar, tá? Não é pra qualquer um. E não é porque a gente é santinho, é porque o Senhor nos escolheu primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. E quem é que vai se levantar contra isso? A vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então bora viver a vontade dEle. Qual? Endoidar mesmo, pirar na batatinha com Jesus. Crer mesmo, obedecer. Porque nós estamos neste mundo, mas não somos daqui. Vamos ser arrancados daqui. Mas enquanto a gente estiver aqui, é endoidar, filho. Endoidar servindo a Deus. Amém. Então não é pra você falar mais. Não fala. Fica diante do teu espelho pra você mesmo e fala. Prega. Fala tudo que Deus falou pra você. Chore, dê lugar pra Deus, olhando pra você mesma. Desabafou, minha filha, acabou. Ou fala com o Papai do Céu em oração. Senhor, eu sei que o Senhor prometeu tal coisa. Eu recebo de novo. Eu creio. Deus só não quer que você abra a tua boca. E Deus tá insistindo tanto. Eu tô tentando sair daqui, gente. Você tá vendo que eu não tô conseguindo. Eu não tô enrolando. Eu não tô sem palavra. É que Deus está insistindo. Não fale. Fecha a tua boca. Não fale. O tempo que Deus traz para você viver é tempo de se calar. Não é tempo de falar. O tempo de falar vai chegar, mas não chegou ainda. Você tá no tempo de cala a boca. Silêncio, tá? Nós estamos dentro do processo. Eu falo nós porque eu também, viu? Todos nós aqui temos promessas de Deus. Uns em vários setores, outros em determinados. Deus vai cumprir tudo que Deus falou. O que Deus falou. O que não foi Deus, querido, larga de mão. Deixa pra lá. Mas o que foi Deus, tudo, nos detalhes. Ele não vai ficar devendo pra ninguém. Ele vai cumprir, sim. Mas fulano até morreu. Não importa. Ficou a geração, não ficou? Dele. Deus cumpre. Glória a Deus. Estamos dentro do processo. Deus sabe que nós temos tempo de validade. E por isso que Ele tem pressa. Ele tem pressa de cumprir. Não precisa se preocupar. Deus, eu tenho tempo de validade. Deus, quanto tempo o Senhor fez a promessa? Fica tranquilo. Eu sei que é difícil ficar tranquilo, porque só quem está dentro do processo é que sabe. Mas o Senhor quer que você entenda que nesse tempo de processo, de espera, você precisa viver. O que se faz no tempo de espera, Rosa? Você vive um dia de cada vez, glorificando, agradecendo a Deus. Fica tranquilo, porque Deus está trabalhando. Em nenhum momento Deus dormiu. Deus não dorme, não tem tempo, né? Lá não tem noite, não tem dia. A gente tem aqui, nessa dimensão. Na dele não. Ele não dorme. Aquele que é fiel para cumprir não dorme. E Deus falava, querido, Rosa, fala pro meu povo, fala no teu canal, que eu vou mudar o tempo de pessoas. Porque pessoas estão vivendo um determinado tempo, por um período de tempo. Mas agora, esse período de tempo vai mudar. E o tempo que ele está mudando também, entendeu? Deus está falando, tá passando, tá cessando esse tempo. Se você estava chorando, tá acabando esse tempo. Você vê todo mundo conseguindo emprego, né? E quem estava no emprego são subindo de cargo. Você desempregado, fazendo bico para poder honrar os seus compromissos. Meu Senhor está falando, esse tempo tá acabando, porque eu estou chamando um tempo novo para você viver. Aleluia! Eu não sei quanto tempo você está aí nesse hospital. Aleluia! Mas o Senhor fala assim, esse período de tempo tá acabando, porque esse tempo de enfermidade eu estou trazendo um fim. Porque estou trazendo um novo tempo para você. Um tempo de saúde. Porque sou eu que curo as suas feridas. Sou eu que curo as suas enfermidades. Eu levei sobre mim as suas enfermidades, as suas feridas, os seus traumas.
E eu, o Senhor, trago para você viver um novo tempo. Isso aqui é para quem crê, querido. É para quem está no processo por um bom período de tempo. Se você não crê, amado, tudo bem, não vai acontecer nada. Inclusive, você não vai nem receber nada. Porque é para quem crê. Entendeu? Aleluia. E eu orei e falei, Senhor, não deixa eu falar de mim. Não deixa eu falar da minha carne. Cala minha carne. Cala meus sentimentos. E eu tenho certeza que é Deus, porque Deus estava me lembrando. Você não vai falar? Você não vai falar, Senhor? Vou falar no Walking the Live and Kicking. Amém. Foi aí que eu tive paz, acredita? Aleluia, glória a Deus. Deus está mudando o tempo de pessoas que estão me assistindo. Mas fulano morreu, Rosa. Deus nem cumpriu. Sempre tem um zadinho, né? Sempre tem um que, em vez de dar lugar para Deus, dá para lugar para o outro. Ai, fulano até morreu. Deus não vai dar o gostinho pro inimigo. Não vai dar, querido. Você pode ter certeza que se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Tem coisas, querido, que Deus falou que você até se esqueceu, porque faz tanto tempo que muita coisa você não lembra mais. Mas agora que é o tempo de se cumprir, você vai começar a lembrar. Nossa, é mesmo, olha, em tal lugar que eu tava, em tal dia, Deus usou tal pessoa pra falar comigo assim, assim, assim. Tá acontecendo agora. Olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Querida, a gente sabe quando é barriga cheia, a gente sabe quando é canseira e a gente sabe quando é uma revelação de Deus. Eu sei quando é canseira. Eu sei quando me exagerei à noite e fui dormir e tive aquele sonho. E eu sei quando é Deus que está falando comigo. Por quê, Rosa? Porque você lembra de tudo quando acorda? Nem sempre, querido. Nem sempre quando Deus fala eu lembro de tudo. Mas numa determinada coisa que eu estou fazendo, vem uns insights, como se fossem uns gatilhos que me faz lembrar. E eu já começo a meditar. Nossa, é mesmo, eu estava esquecendo. Não estava nem lembrando desse sonho. O Senhor me deu esse sonho. A gente sabe, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração. Deus não prometeu, Deus vai cumprir. José estava vindo, né? Até perguntou, vocês viram meu irmão? Quando eles avistaram José, e lá vem aquele sonhador. Sonhador mor. Quando você passa na rua, né? Ah, aquela ali morreu. E olha aquele lá. Lembra que ninguém acredita na promessa de Deus na sua vida, quem tem que acreditar é você. E a gente sabe que eles jogaram José num poço. E bem naquele exato momento, eles viram vir de longe uma caravana de ismaelitas. Versículo 25, gente. Ó, estou em Gênesis 37, 25. Eles avistaram, né? Eles sentaram para comer e de repente viram uma caravana bem de longe vindo. E a Bíblia fala que eles estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra. E esses mercadores, eles estavam levando tudo isso para vender no Egito. Ou seja, eu não sei se você percebeu, mas eles não estavam levando escravos. Eles estavam levando especiarias. E aí, quando eles chegaram, um deles falaram, vamos vendê-los aos ismaelitas. E aí os mercadores chegaram, né, se aproximaram. Os irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata, como diz a palavra, aos ismaelitas. E aí, aqueles mercadores jogaram José no meio daquelas especiarias. E eu aprendi que a Bíblia, quando ela fala muito os nomes, é por isso que quando você começar a ler sobre genealogia, às vezes a gente fala, ai, pai não sei o que é pai de não sei quem, que era pai de não sei quem, ai. Não despreza, querido, porque cada um ali tem uma história por trás da história. A palavra de Deus não tem pedaços que não tem valor, que não tem significado, que não tem interpretação e outros têm. Tudo ali Deus está falando com a gente. E Deus, quando fala em nomes de comida, Deus quer falar alguma coisa com a gente. Aleluia, Deus está falando comigo e com você. José foi jogado em cima daquelas especiarias, né? Ele foi lançado lá, ele foi vendido e lançaram ele lá. Querido, ninguém estava esperando comprar ninguém, nem vender ninguém. Por quê? Porque você viu que antes, nos versículos antes, os irmãos de José estavam pensando em matar José. Um lá que levantou e falou, não, vamos tirar a vida dele não. E aí deixaram no poço, por quê? Porque não sabiam o que fazer. Fizeram a besteira de jogar no poço. E agora, o que a gente vai fazer com José? Porque matar, a gente não é doido de fazer isso. Embora alguns ali que fariam de pronto. Mas outros, por causa de outros, porque é a mão de Deus, né, querido?
Deus protege a gente. Às vezes tentam nos emboscar de tantas formas que já era pra gente estar debaixo desse chão, mas Deus não deixa. Deus nos guarda. Deus guardando José naquele poço. Então ninguém estava pensando em vender ninguém, e ninguém estava pensando em comprar ninguém. Os homens estavam vindo com as carroças deles, com as especiarias, bálsamo, temperos, para vender no Egito. A carroça só era para carregar essas coisas, mas aí não tinha lugar, né? Então devem ter lançado, né, José sobre aquelas especiarias. O tipo daquelas especiarias que a Bíblia relata, querido, especiarias aromáticas. E o que quer dizer? O que você quer dizer com isso, Rosa? É que algumas do Oriente Médio, quando trazem aromas para ambiente, sabe? Fazer aqueles cheirinhos gostosinhos que a gente gosta na nossa casa. Hoje tudo mais moderno, né? Mas antes eles, não sei como eles faziam, mas não tinha vidrina, imagino que não tinha esses potinhos fofinhos que a gente tem hoje, que tem aqueles bambuzinhos, mas muitos que vinham do Oriente Médio era para fazer isso, cheirinhos, né? Aromas para ambientes, e o perfume era muito agradável. Essas especiarias aromáticas, elas traziam sensação de calmaria, querido. Algumas dessas especiarias eram o cravo e a canela. Inclusive, depois você pode ver que essas duas especiarias, cravo e canela, eram colocadas no tabernáculo. Agora imagina, José estava no meio do seu maior desespero da sua vida. Um desespero que não dá para explicar. Os próprios irmãos. Lembra que eu falei? Se você não puder confiar na sua família, você vai confiar em quem? Imagina a decepção, imagina a frustração, o medo, a insegurança, a raiva, tudo num turbilhão dentro de José. José estava vivendo tudo isso de uma vez. Quem sabe, naquele desespero, ele até pensou: nunca mais vou ver meu pai. Eu não sei nem para onde eles estão me levando. Eu sei que é para o Egito, mas e o que vai ser de mim? Para ele, a sua vida estava perdida. Mas olha só, é o que Deus nos convida agora. Aleluia, querido. Quantas vezes nesse momento que você tem vivido até hoje, de desespero, de luta, de choro, de solidão, de frustração, de abandono, de rejeição, de escassez, de inanição, de opróbrio, aleluia. Quantas vezes você passou por isso? Talvez você esteja passando agora, nesse exato momento, aleluia! Mas Deus, Ele permite esses refrigérios, essas especiarias de calmaria na nossa vida. A gente não passa sozinho. José não estava passando sozinho. Deus permitiu que ele fosse lançado naquelas especiarias como escravo, mas aquelas especiarias, o trajeto todo, o acalmou. Deus coloca José agora para viajar todo o percurso, todo aquele trajeto, junto com aqueles produtos. Para quê? Para que viesse gerar na mente de José, e na mente e no corpo, paz e tranquilidade. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas esse tempo que você viveu até hoje, você pode perceber que você não passou sozinho. Porque a graça do Senhor estava sobre a sua vida, o refrigério do Espírito Santo, para você todo dia levantar da sua cama e encarar mais um dia. A certeza no teu coração de que o Senhor estava com você, que você não estava sozinho. Da mesma forma que Deus estava com José e permitiu que ele fosse lançado sobre aquelas especiarias para trazer para a mente e para o coração dele tranquilidade e paz, Deus trouxe isso para você. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, nunca fale: o Senhor não estava comigo. O Senhor estava e está e sempre vai estar com você. Tudo tem um propósito, mas até quando Ele permite que a gente passe por determinadas lutas, que Ele permite, que Ele chama um tempo diferente, um tempo de luta, um tempo de forjar o nosso caráter, tem propósito. Tem um propósito, e Ele mesmo cuida para que a gente consiga resistir, porque foi isso que Deus fez com José. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E já sabemos quando ele chegou lá, né, querido,
De cara, ele caiu na graça de Potifar. A gente já conhece da história. E foi lá trabalhar. Agora, né, querido? Ele estava na casa de Potifar. Os mercadores venderam José como escravo para Potifar. Está em Gênesis 39. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha só, eu fui estudar um pouquinho sobre a vida dos escravos no Antigo Egito, querido. E realmente, os escravos eram classificados como trabalhadores domésticos, outros para fazer artesanato, outros eram artistas, outros trabalhadores do campo, outros operários de minas, né? E pedreiras também. E alguns escravos eles poderiam pertencer tanto ao Estado como também aos templos do Antigo Egito. E a Bíblia diz aqui, ó, e o Senhor estava com José, versículo 2, e foi homem próspero. Foi José que foi um homem próspero, mesmo sendo um escravo, e estava na casa de seu senhor egípcio. É isso mesmo. Mas ele não tinha liberdade, que a liberdade é o maior tesouro que Deus pode dar pra gente, né, querido? Ser livre, fora todo o turbilhão na mente e no coração dele, né, de tudo que tinha acontecido com ele. Ele era escravo, ele não era livre. Ou seja, você está preso neste tempo. Quando nós estamos no processo, querido, não adianta correr. Não adianta querer chamar pela mãe. Não adianta querer falar, sabe, desabafar com alguém. Não adianta para tentar ter... gente, já fiz tanto isso. Graças a Deus, como eu disse, essa rosa não existe mais. Mas eu já fiz tanto isso, já tentava me abrir com alguém para ver se alguém me ajudava de alguma forma, sabe? A gente tenta falar da nossa falta, da nossa escassez para alguém, para ver se alguém tem para nos dar. Mas, querido, se Deus permitiu que você estivesse num processo, porque Ele tem propósito com isso, não adianta você correr, não adianta fugir, não adianta tentar pedir ajuda. O Senhor quer que você desça mais na presença dEle, se relacione com Ele e entenda que você precisa aprender que é dependente dEle. É dEle que vem o teu socorro. Então o Senhor já falou, para de falar, fique calado, se relaciona mais comigo, não tem outra escapatória, gente. Precisa buscar a presença de Deus enquanto se pode achar. Deus está falando, eu vou mudar a história, mas eu preciso que você esteja num padrão, num nível que eu possa te dar. Deus trabalha com padrões. A bênção tá aqui, mas tu tá aqui, meu filho. Você precisa deixar Deus te forjar o seu caráter para você chegar aqui e abraçar a bênção. Receber a bênção, porque do contrário não dá. E tudo que José passou, mesmo sendo próspero, ele era escravo, foi propósito de Deus para forjar o caráter dele. E olha que interessante, tudo que acontecia lá, tudo, Deus estava com ele. Por quê? Porque mesmo uma terra estranha, onde não servia um Deus verdadeiro, o Deus vivo, o que tinha de deuses ali, menos o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o meu e o teu Deus, não tinha ali. Mas José, ele guardou a fé. José não negou o Senhor no meio de tanta deusaiada, né? E Deus fazia com que ele caísse na graça de um monte de gente lá. Qualquer lugar que ele ia, Deus fazia com que as pessoas fossem com a cara dele, menino. Impressionante. E Deus faz isso comigo e com você também. Porque senão a gente não suporta, querido. A gente sabe também que ele foi caluniado. E Potifar, ele acreditou. Ele acreditou na mulher dele. E a gente sabe o que aconteceu com José, né? Jogado no cárcere, culpado. E mesmo assim o Senhor estava com José, sempre. Até que Deus permitiu algo. Deus sempre permite, né? Porque, querido, quando chega o tempo, o período de tempo cessa. É até aqui, José. Você é escravo até aqui. Nem um milésimo, nem um centésimo de tempo mais. É até aqui. Quando Deus dá um basta no tempo de processo, de luta, de solidão, de escassez na nossa vida. Não passa, querido, não passa um milésimo, um centésimo sequer de tempo mais. Se é até aqui e ponto final. Porque quem determinou o fim do choro e da luta foi o Senhor. Em todo momento, aonde José fosse, inclusive encarcerado, estava lá quem? Copeiro, padeiro de Faraó.
A gente já sabe o que aconteceu, o que fez com que eles fossem lançados ali. Tudo tem um propósito. Você acha, né, que está fazendo essa faculdade porque você quer ser um profissional na área tal, porque você gosta. Você acha, né? A Bíblia fala que é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou seja, primeiro, querido, tudo vai acontecer porque ele quer, para ele, por ele, vem dele. E a gente acaba usufruindo, porque a bênção de Deus é assim. Primeiro para ele e a gente recebe também. Somos mordomos, não é? Nós não somos donos de nada. Essa casa que você tem, que Deus te deu, não é tua. Você cuida, porque você é mordomo do Senhor, é do Senhor. Você tem glorificado a Deus com a tua casa? Como que eu vou glorificar a Deus com a minha casa? Ah, meu filho, dá seus pulos, faz seus corre. Pergunta para Deus, Deus, como eu posso te servir com a minha casa? Eu não tô falando pra você dar de oferta, tá, querida, a tua casa. Não. Se Deus pedir, amém, porque certamente tem coisa melhor. Mas não é isso que eu tô trazendo aqui. Mas pergunta pra Deus, como você pode glorificar o nome dele com a tua casa? Porque a casa não é tua, é do Senhor. Mas você usufrui, você cuida como se fosse tua. Mas você cuida porque é do teu Senhor. O teu carro não é teu, não. O teu carro é do Senhor. É pra glória de Deus. E o que você tem feito para glorificar Deus com o teu carro? Então você acha que tudo que te cerca, pouco ou muito, é teu? É para você? É para você porque você usufrui de tabela. Mas não é, amado. É para Deus. Então, até as pessoas que se aproximam de nós, foi porque Deus quis que se aproximasse, porque Ele tem até nisso um propósito. Aleluia, glória a Deus. E tava lá, copeiro, padeiro, tudo preso. E José lá. E José não desceu do salto não, meu bem. Não escandalizou o nome do Senhor não, porque tem crente que quando tá junto com ímpio, é pior que ímpio. É só o sangue do cordeiro. Mas quando tá com crente, né? Eles não podem saber. Como se Deus não soubesse quem realmente você é, né, meu querido? Vai saber que esse período todo de tempo que você está vivendo é porque você não está pronto ainda. Porque Deus não dá asa à cobra, não. Na hashtag ponto falei? É. Mas José não se contaminou. Aonde José fosse, se fosse jogado para trabalhar na casa de Potifar, era próspero, glorificava a Deus. Foi caluniado, foi jogado no cárcere. Imagino que tudo foi confiscado dele, né? Escravo não tem nada, gente. Preso, culpado. Mas mesmo assim ele glorificava o Senhor. Dava lugar para Deus. Interpretou o sonho dos homens. E o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. José continuou no cárcere. Que eu não posso falar o nome aqui nessa plataforma, mas você conhece a palavra, que aconteceu com o padeiro de Faraó, e o copeiro voltou para o seu cargo antigo. Foi servir bebida para o Faraó. E José, agora sim, Rosa, não aconteceu nada. José continuou no cárcere, glorificando a Deus, tendo identidade em Deus. Não esqueceu quem ele era, nem a quem pertencia, e sabia da responsa. Se meu nome for pro lixo, o nome do meu Deus vai também. Se eu escandalizar aqui, é o nome do meu Deus que vai ser cancelado. Glorificando a Deus, honrando a Deus. Até porque ele foi parar lá, justamente por ter escolhido honrar a Deus, né? Porque a mulher de Potifar queria arrebentar com a vida espiritual, material e outros da vida de José. E José não permitiu. Ele honrou a Deus. E às vezes, querido, às vezes nós pensamos que Deus nos deixou e a gente fica até confuso, mas Deus, eu escolhi estar na tua presença. Eu não quis fazer as coisas erradas. Lá no meu serviço o pessoal faz isso, mas eu me isolei, Senhor, até porque eu não quero me meter nessas coisas erradas. E olha onde eu tô. Mas Deus vai te honrar, querido. Deus vai te honrar porque Ele sempre esteve com você e não é agora que Ele vai te deixar. Você honrou o nome dele, você pode ter certeza que vem honra da parte de Deus para a tua vida, porque você não sabe, mas até então, o seu caráter estava sendo forjado. Teste em cima de teste, prova em cima de prova. Por quê? Será que Deus se alegra fica feliz em me ver sofrer? Ele fica feliz em ver o resultado
resultado dessas provas. 10. Meu filho passou de novo. Ó, 10 na prova. Porque a gente não se mistura com essa gentalha. Parece bobeira, parece brincadeira. Eu não tô brincando, não. É sério. É decisão, querido. Servir a Deus é uma decisão. E servir a Deus não é só de boca. É renúncia, é espera, é se deixar ensinar. É muitas vezes perder, porque você tem certeza que você vai ganhar. E José lá no cárcere. Mas antes, né, querido? Vamos lembrar lá do pai de José, os irmãos de José. A gente sabe que pro pai de José ele estava morto por causa da túnica ensanguentada, né? Até pros irmãos mesmo já deram José por morto. E talvez pensem que você também morreu. Aquela ali, ó, morreu. Nunca mais vai cantar, nunca mais vai pregar. Xiii, não para mais na igreja. E aquela ali, aquele lá, coitado. Xiii, não sai daquela vida, né? Gente, eu já cheguei a ouvir pessoas desviadas, pessoas afastadas do caminho do Senhor, que conhecem a verdade, falando assim para uma pessoa que estava evangelizando, né, tentando trazê-la de volta. Ela falou assim: eu não quero voltar a ser crente, não, porque crente é tão miserável. Todo crente que eu conheço vive na miséria. Quem sabe você tem ouvido isso de você, da sua situação, mas mal sabem, né, que isso é só um período de tempo, porque Deus é o Senhor do tempo e muda o nosso tempo na hora que Ele quiser, na hora que Ele vê que pode mudar. Não por causa dele, porque Ele pode todas as coisas, mas Ele respeita o nosso tempo limitado. E tudo já está pronto, querido. Tudo que Deus precisava fazer para nós já está pronto. Nós é que precisamos nos aprontar, nós não estamos prontos. E por isso que Ele usa esse tempo, esse período de tempo todo, que a gente às vezes não entende, que as pessoas não entendem, para trabalhar em nós. É por isso que o Senhor fala: espera mais um pouquinho, tá acabando, tá passando, eu tô trazendo um tempo novo para você. Aleluia, glória a Deus. Podem achar que você morreu, acabou para você. Acharam que José estava morto, né, a família, e acharam que José ia ficar ali no cárcere pro resto da vida. Poxa, ele foi se meter com a mulher de Potifar. Quem ele pensa que é? Não fez, né, querido, mas acreditaram na lábia da mulher, né? Então, para muitos ele estava morto, para outros ele ia viver o resto da vida dele num cárcere. Mas, querido, quem viveu, viu. E com você não é diferente. Ai, Rosa, mas você está pregando sobre prosperidade, pregando essa bênção mesmo, querido. Eu faço o que Ele mandar. E eu não prego só prosperidade não, viu? Ultimamente as palavras aqui têm sido uns cajadinhos que só Deus. Se você acompanhou os outros Walk na Live Kick, Deus deu até série. Eu falo o que Deus manda falar, querido. Eu não tô aqui para fazer minha vontade. Se fosse a minha vontade, o canal ia ser do jeito que já era. Eu só abri um novo canal porque Deus, Ele pediu pra mim: eu quero que você fale de mim. E você pode colocar os vlogs, porque você vive na minha presença e você vai mostrar o seu dia a dia comigo. Mas aqui nesse canal principal eu quero que você fale de mim, Rosa. Da forma como você vai fazer, isso é problema seu. Mas eu quero que você fale e honre e glorifique o meu nome nesse canal. E aí o Senhor me deu a ideia de abrir o canal Mulher Maravilhosa para fazer as demais coisas que Léo também glorifica o nome dele, né? De uma outra forma, com os meus dons, com os meus talentos. Mas aqui é direto e reto. Falo dele. Então eu não tô aqui para falar, para te agradar, para alisar o seu ego. Eu tô aqui para falar o que Deus manda falar. E o Senhor falava: olha, eu quero que você fale isso, Rosa, porque eu tenho pressa. Eu sou o Deus de bênção também. Eu não conheço Deus de ouvir falar. Eu tô engatinhando ainda sim na presença de Deus, porque a gente aprende sempre alguma coisa a mais. O que eu quero falar pra você é que eu sirvo um Deus que quando Ele quer, Ele exorta, Ele corrige, mas quando Ele quer, Ele abençoa, abre porta onde não tem porta, entendeu? Então eu vou fazer o que Ele mandar eu fazer aqui. Eu vou pregar o que Ele mandar eu pregar. Desculpa, com todo respeito pela sua vida, mas eu não posso falar uma coisa que você quer ouvir. Eu tenho que falar algo do coração de Deus, porque eu sei que é porque você precisa, e eu também. Aleluia. Então, amado, esse Deus de vitória, de bênção, que restitui o tempo perdido. Você não perdeu o seu tempo de juventude.
porque Deus vai restituir tudo. Quem viveu viu o que aconteceu com José. E o que aconteceu com José, Rosa? José sempre glorificou a Deus, inclusive com os dons dele, até que a gente sabe que Faraó teve sonhos e ninguém ali conseguiu interpretar esse bendito desses sonhos. E ele perdia os sonhos, já não sabia mais o que fazer, não tinha paz. Até que uma pessoa que a gente acha, né, que a pessoa apareceu na nossa vida por aparecer, né? Mas lembra que eu falei? Até as pessoas que chegam perto de você, que convivem por um tempo com você, faz parte do propósito de Deus. Copeiro, eu conheço um rapaz, aconteceu assim, Faraó. Eu tô aqui porque ele interpretou o sonho que eu tive. E eu tô aqui servindo o Senhor de novo. Traz esse moço. Trouxeram José. Eu fico imaginando José, né? Porque chega uma hora na nossa vida, gente, que a gente... Não é que a gente aceita a derrota. A gente fica uma coisa amortecida. A espera fica tão... O tempo de espera passa a ser uma coisa... Uma companheira. Deus nos dá graça para passar todos os dias esperando e vivendo. Entendeu? O que era ansiedade não é mais. O que tirava a nossa paz, o nosso sono não tira mais. E é isso que eu quero te falar. Talvez você ache que, deixa assim mesmo. Tô na presença de Deus. Até esqueceu. Tá vivendo e até esqueceu das promessas. Mas olha, Deus prometeu algo pra você. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Quem viver, verá. Tantos de perto quantos de longe. Meu querido, porque Deus faz as coisas perfeitamente para a glória de Deus. Quem era de perto, que sempre esbarrava em José enquanto escravo, né? Enquanto serviçal, viu como ele vivia, ele era escravo. Eu acredito que ele deve ter ouviram 1000 vezes a história dele, porque quando nós estamos no processo, a gente quer falar. E sabe por que a gente fala, querido? Eu vou te falar. A gente só abre a boca para falar porque a gente não quer só convencer os outros da promessa de Deus na nossa vida. A gente acaba querendo convencer a nós mesmos, como se inconscientemente a gente não acreditasse na promessa de Deus. É por isso que a gente abre a boca na hora errada e fala o que Deus tem pra gente. Mas o Senhor fala assim, olha, você tem identidade. Se você não tem, você vai descer hoje na minha presença e vai pedir, porque eu quero te dar identidade em mim. Quem tem identidade sabe quem é, não tem dúvidas de quem é, e conhece o Deus que serve, e confia, e espera. Não fica cocheando em dois pensamentos, será que foi Deus? E aí acaba querendo falar para as pessoas, tentando convencer ela mesma, né? E José interpretou os sonhos de Faraó, gente. Ai, gente. Eu fico imaginando José, né? Cárcere, lá no cárcere, de repente chama. Faraó mandou chamar José. Pensa, gente, não imagina essa situação. De repente ele foi tomar um banho decente, né? Colocou veste, foi. E olha que ele só se vestiu, né? Porque ele ainda nem sabia que era governador. Ele se vestiu para se apresentar ao Faraó. Está em Gênesis 41, gente. Quando ele se apresentou até Faraó, versículo 14. Até que Faraó contou os sonhos que ele teve, José interpretou, até que no versículo 39, disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo do seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Aí mandou, né, ele vestir de linho fino, colocou uma corrente de ouro no pescoço, que era os costumes, né? Deu uma carruagem real para ele, e à frente os arautos iam gritando, abram caminho, abram caminho. E aí José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Querido, é muito forte que Deus está falando para nós. Quem viver verá quem tá perto e quem tá longe. Imagina, quem conhecia José como serviçal,
de repente vê José numa carruagem sendo anunciado por Egito inteiro, pensa, irreconhecível, porque eu acredito que para chegar perto de uma autoridade, imagina, ele era o segundo de Faraó, querido. Faraó deixou bem claro, somente abaixo de mim você está, os demais tudo abaixo de você, José. A autoridade aqui é só eu e depois tu. Pensa, gente, como ficou a cara desse povo, né? Quem é de perto e quem é de longe, quem é de perto viu, e quem do povo, da plebe, que não podia chegar perto, viu também, porque Deus faz assim, querido. E José não precisou ficar anunciando, a própria bênção se divulga. Ele não precisou falar, gente, agora eu sou governador, tá? Então, seja menos, favor. Não, os próprios arautos abram caminho. E ele só foi, meu filho, foi. O que Deus está falando para mim e para você? Que você não vai precisar divulgar, porque todo mundo que passou por você ou passa já sabe como que você está. E quando Deus mudar o tempo da tua vida, trazer um novo tempo para você viver, a própria bênção sobre você vai fazer a divulgação. Você não vai precisar mais ser como José, aquele rapaz que ficava tentando convencer a família, convencer da bênção, se convencer. Você não vai mais, sabe por quê? Porque você vai estar pronto, porque você vai estar num padrão pronto para receber a bênção de Deus. Quem está pronto, querido, tem identidade, sabe quem é, não precisa ficar tentando se autopromover. Não, a bênção faz isso por você. E olha que interessante, né? Porque eu gosto muito de estudar para não falar besteira, né, gente? E eu tava vendo que o governador da civilização egípcia estava centralizado no monarca, também denominado por Faraó, que para o povo do Egito era a representação de um Deus na terra. Eu vivo falando aqui, né? Que antigamente Faraó era Deus na terra. Então ele mandava e desmandava e não tinha ninguém acima dele nem abaixo. Era só ele e acabou. Então o Estado controlava todas as atividades econômicas e o governo dos faraós era hereditário, ou seja, não tinha chance de alguém sem ser da linhagem, da geração desse faraó, ser faraó. Porque ia passar de pai para filho. Sempre a mesma família. Aí, o que eu olho aqui? Na palavra de Deus, quem foi o primeiro governador do Egito, gente? José. Mas antes de José, não tinha governador, era só o faraó. O que Deus está nos trazendo hoje? Deus é aquele que fecha a porta, ninguém abre. Abre a porta, ninguém fecha. E eu costumo dizer aqui, vou falar de novo, porque Deus está me mandando. Aleluia. Se não existir o cargo, aleluia, se não existir a porta, Deus vai construir a porta. Se não existir o cargo, Deus vai fazer existir esse cargo. Por que se não existir a porta, Deus vai construir a porta? Para que você possa passar por essa porta. Aleluia. Não existe esse cargo, Rosa. Não, pois Deus vai inventar, vai criar esse cargo para você ocupá-lo, mas que Deus vai cumprir, vai. Gente, é para quem crê. É doideira? É para quem crê. Não existia governador até José vir e ocupar o lugar, gente. Deus inventou esse cargo. Era só Faraó que mandava e desmandava, era o bam. Mas o Senhor, presta atenção, passe pela prova dando glória a Deus, como alguém já cantou. Vai passando pela prova dando glória a Deus. Viva esse tempo. Eu costumo escrever no meu Twitter, eu escrevo quando eu penso que estou esquecendo, o Espírito Santo me lembra e eu coloco lá, bem estampadão assim. Eu coloco, se apaixone pelo processo. Porque a grande jogada está no processo, não está na hora que você chega. É no processo que você está se transformando. É no processo que você está crescendo, está amadurecendo com Deus. O processo é importante, não pule. Lembra que a gente sempre fala aqui? Não pule os processos. Não pule. Você está chorando? Vai chorar no pé do Senhor. Foi humilhado? Vai lá nos pés do Senhor. Riram de você? Falaram que você está desviado? Que Deus não é na sua vida, que nunca mais vai acontecer nada na sua vida? Vai para os pés do Senhor, mas vai
Não desista das promessas de Deus. Não desista de estar na presença de Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. Porque o Senhor está falando, está passando, está acabando. Não é de hoje que você está nesse processo. Não é de hoje que esse tempo não começou agora. Ele está acabando, pelo contrário, ele está acabando. E você tem segurado a bronca aí, tem segurado, tem ficado na presença de Deus. Fica mais um pouco. Não sai não, porque está perto. Aleluia, glória a Deus. Não existia cargo de governador. Aí Deus vem, faz o quê? Cria uma situação para poder Faraó criar. Na verdade, Deus criou por Faraó, né? Deus usou Faraó. Deus criou o cargo de governador, querido. O primeiro governador do Egito foi José. Não tinha, Deus construiu. Deus inventou o cargo para o seu servo ocupar. E tu acha que Deus mudou? O nosso Deus foi ontem, é hoje e será eternamente. Ele está abrindo porta onde não tem porta. Ele está construindo porta onde nunca, jamais poderia existir uma porta. Ah, não tenho cargo, não? Que coisa. Eu vou construir, mas que eu vou cumprir a minha promessa na vida dos meus, eu vou. Ai, que interessante. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, querido, Ele me ordenava, você vai falar essa palavra, porque eu estou mudando. Querido, e Ele quer que você entenda uma coisa. Ele está mudando, está no gerúndio. Ele não vai mudar, não é no infinitivo, mudar. Ainda vai fazer. Está acontecendo, enquanto você já estava na luta, ele já estava acontecendo, está passando. Estou mudando, estou trazendo um novo tempo para você, para eu viver. Aleluia. Mas Rosa, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, olha o que está acontecendo, é guerra, é tanta coisa arada. E você vai ficar olhando para onde? Para todas as coisas aradas que está acontecendo, ou para aquele que tem o controle nas mãos? Ou para o alto, de onde vem o nosso socorro? Você pode escolher. Escolhe. Quer olhar para tudo que está acontecendo? Vai. Só cuidado para não ser levado para tudo, por tudo que está acontecendo. Eu prefiro olhar para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que tem todo o controle em suas mãos. Que é um Deus que abre porta onde não tem, que fecha a porta, ninguém abre. E quando não existe cargo, porta, Ele constrói. Ele inventa tudo para que o nome dele seja engrandecido, para que todos saibam quem é o Senhor. Ele é Deus, Deus vivo. Ele está vivo, querido. Está no trono e reina. E está falando comigo e com você. Portanto, em nome de Jesus, espera só mais um pouquinho. Parece um hino, né? Porque está passando. Deixa Deus trabalhar. Deus está concretizando e Ele vai cumprir. Porque o tempo, esse período de tempo, de um tempo de luta, de dor, de humilhação, de escassez, está passando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acredite, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é o Senhor do tempo. A minha oração é que você continue na presença de Deus. Não se contamine com os manjares do rei deste mundo. Que você entenda que tudo que você tem passado tem um propósito. Tudo que chegou até você, pessoas, coisas, instituições, estava dentro do propósito de Deus. E que Deus, que é o controle de tudo, está forjando o seu caráter, tem trabalhado em você para algo muito maior. Que você se cale, porque não é tempo de falar, mas sim de calar. E que está passando, então, que você entenda que falta pouco. Falta pouco. Porque o Senhor do tempo tem os seus dias, o seu amanhã, na palma de suas mãos, bem seguros. Viu? Que Deus te abençoe poderosamente. E que você nunca esqueça de quem você é e do Deus que você serve. O Senhor do tempo, o Senhor que está no controle de tudo, o Senhor da tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Toda glória ao único. Amo vocês.